sempre repito, porque é muito sempre tem pessoas que não sabem a história da nossa casa. E o espírito deste senhor começou a ficar influenciando a sua família. E começou a se discutir, se falar, tudo na cidade. Um grupo de espíritas de cidades diferentes, de Campos, do Rio, de Minas, do Espírito Santo, sempre os espíritas sempre se atraem, né? Conversando, resolveram, e alguns deles eram médios. Mas vamos fazer uma reunião para ajudar essa alma, e ajudaram. Se reuniram na casa do doutor João Miranda, dentista, e daí auxiliaram essa alma que foi encaminhada, e um dos mentores que se manifestaram, Padre Antônio Francisco da Silva, Frei Antônio Francisco da Silva, sugeriu ao grupo que se fundasse uma instituição espírita. E o grupo aceitou. E esse próprio Frei sugeriu que o nome fosse Associação Espírita Estudantes da Verdade. E esse Frei também sugeriu que o mentor fosse o Padre Francisco de Paula Vitor. Esse grupo se uniu, conversaram, e em agosto, exatamente 18 de agosto de 1845, fundaram a nossa instituição. Que de início era ali na Rua São João, ficou na Rua São João durante algum tempo, depois compraram esse terreno aqui na Rua 17, que era um barreiro tremendo, nada aqui era asfaltado, uma dificuldade, e tinha uma casinha no fundo, e as sessões eram nessa casa. Depois fizeram-se um grupo, uma comissão de construção. Essa comissão de construção, sob a coordenação do João Rodrigues, fizeram o projeto foi feito pelo doutor Fernando Guimarães Andrade, e daí 6 anos construíram esse prédio aqui, que hoje nós nos abriga. E aí na nossa casa, já há 74 anos, desempenhando a sua função, que é de estudo e divulgação da doutrina espírita. E por aqui passaram muitos oradores, muitos trabalhadores, muitos grupos, os grupos que iniciaram aqui no Alto Redonda, faziam as reuniões aqui na nossa casa, e as primeiras reuniões, eu me lembro aqui, a União Espírita de Adverência Fraternal, as sessões aqui, o Centro Espírita Leopoldo Machado, ou a EDAC, todos esses centros trabalharam, tinha a nós federal aqui, tinha, quando eu vim para cá, estudava segunda, quarta e sexta, segundo livro dos Espíritos, quarta livro dos Médios, e sexta, segunda Evangelho do Espiritismo, quarta livro dos Médios, e sexta livro dos Espíritos. A terça era emprestada pelo Leopoldo Machado, quarta para outra instituição. Então, sempre se manteve aberto. E depois que essas instituições construíram suas sedes e foram embora, nós preenchemos esses dias. Hoje a casa trabalha todos os dias, como sempre trabalhou, na divulgação da doutrina espírita. E cada casa tem o seu foco, tem instituições, uma trabalha mais com cura, outra com evangelização, outra com assistência social, e a nossa casa, o forte dela sempre foi o estudo. Por isso temos vários cursos aqui de grupos, estudando o resto, estudando o livro dos médios, o livro dos espíritos, estudando as obras de Rustem,
e assim sucessivamente. Tem vários grupos que sempre convidamos pessoas, a obra de André Luiz, pessoas a participarem desse grupo, porque nós consideramos as palestras chamamento e os grupos de estudo que as pessoas procuram se desenvolver no estudo. Então, já temos 74 anos e pretendemos que essa casa ainda fique por muitos e muitos anos, conforme a programação do alto. Esse é um pequeno discurso histórico dessa instituição que tem divulgado a doutrina e tem prestado muita caridade através da assistência espiritual. Que vocês não imaginam a quantidade de trabalho de desobsessão, de curas que são efetuadas sem que ninguém saiba, porque não saiba a mão direita que faz a esquerda. Muitos casos de doenças são amenizados. Muitos irmãos que vêm assistir os trabalhos aqui, normalmente, se estão acompanhados com algum influenciador, é tirado e levado lá para dentro. E as pessoas são beneficiadas e nem sabem que foram. Quantos e quantos casos nós vimos aqui? E por isso nós temos aprendido muito. A caridade é uma das bandeiras do Espiritismo, e principalmente a caridade moral, que é a que mais difícil de fazer. Feito esse pequeno discurso histórico, vamos iniciar os nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento ao alto. Depois, Senhor Jesus, mestre de amor e bondade, aqui estamos reunidos em teu nome, hoje, para encerrarmos a comemoração da fundação desta tua casa. É nosso, Senhor, e agradecemos de todo o coração pela oportunidade de trabalho e de aprendizado que tu nos concede. E te rogamos, Senhor, que abençoe esta instituição. Abençoe a todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, a fim de que todos nós, Senhor, possamos desempenhar os nossos papéis da melhor forma possível. E não esquecemos de te rogar, Senhor Jesus, por todos aqueles irmãos que por aqui passaram, irmãos que doaram seus esforços, seu suor para a construção e manutenção desta casa. Estejam eles no plano espiritual ou em outros lugares, em outras instituições, que eles possam receber também os nossos pensamentos de gratidão e desejo de progresso espiritual. Assim, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos, e rogando ainda a tua assistência para os nossos oradores da tarde de hoje, o Adriano e o Oswaldo, que todos eles sejam inspirados pelos teus mensageiros e possam trazer informações que nos ajudem a combater as nossas deficiências. Assim, mestre querido, em teu nome, e sobretudo em nome do Pai Celestial, damos prosseguimento aos trabalhos da tarde de hoje. Seja conosco, Senhor. Assim seja. Vamos passar agora para o nosso irmão Adriano, que vai ler a página justamente por isso. Pode ser agora. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de número 96, e é intitulada justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro.
Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Então, breves comentários. Quando eu peguei essa página, me veio à mente a questão 459 do Livro dos Espíritos, que na verdade, se a gente ler, entender a página, nós vamos verificar que essa página nada mais fala que comunicação dos Espíritos. É lógico que essa comunicação existe desde que o mundo é mundo, desde que, do que nós entendemos como início do mundo, e ele cita aqui Emmanuel como Pentecostes e tal, e podemos até falar outros exemplos, como o recebimento da comunicação do anjo Gabriel, de Maria, ou seja, são comunicações que sempre existiram, e que quando o Luiz falou para nós do início da nossa casa, também na verdade, se formos analisar, também faz parte de uma comunicação, Ele mencionou o espírito que estava influenciando a família, nada mais é do que uma comunicação. Então, a gente menciona aqui a comunicação como uma das bases da doutrina espírita. E Emmanuel, então, justamente pega esse versículo de João para falar justamente desse intercâmbio. Então, quer dizer, não é uma coisa nova, Isso é uma coisa que sempre existiu. E hoje, é lógico, a gente, como espírita, tem um conhecimento, tem um estudo e sabemos o que é essa comunicação. Mas isso sempre esteve entre nós. É a principal mensagem para nós hoje, nesta lição, é que os espíritos se comunicam. E quando eu falei da questão 459, é porque justamente Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem que de ordinário influenciam a tal ponto que de ordinário eles nos dirigem. Então, quer dizer, os espíritos estão ao nosso redor, se comunicando a todo tempo e a todo momento. Então, que a paz de Jesus possa novamente estar em nossos corações, hoje e sempre. Agradecemos ao nosso Adriano, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso amigo Adinho, que vai falar sobre família como célula básica da sociedade. Se ninguém ouvir atrás, vocês me avisam que eu pego o microfone. Aqui. Deixa aqui. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Quando a doutrina espírita completava 1 ano de chegada à Terra, nascia na França David-Émile Durkheim. Émile Durkheim, conhecido por um grande antropólogo, filósofo, cientista político, psicólogo social,
E ele, numa das suas obras, deixou uma frase que ficou para a eternidade, onde ele disse que a família é a célula básica de uma sociedade. Então, se Emile Durkheim chamou a família de uma célula, nós podemos comparativamente dizer que a sociedade é um órgão, já que a célula é a menor unidade estrutural e funcional de um organismo. E se nós temos uma célula enferma, doente, se ela não for tratada, se ela não for curada ou extirpada, ela pode contaminar aquele órgão e o órgão ficar totalmente enfermo. Então a sociedade ela é formada por essas células chamadas famílias, de tal modo que a sociedade ela reproduz o que é a maior parte ou a grande maioria da forma de ser das famílias que a compõem. Então, se nós achamos que a sociedade é um tanto quanto violenta, é porque a média ou a grande maioria das famílias que compõem essa sociedade também são violentas. Por outro lado, se achamos que a sociedade vive no desamor, é porque a grande maioria das famílias que compõem essa sociedade estão também no desamor. E eu creio que isso tenha chamado a atenção de um espírito que escreveu uma obra pela mediunidade de Raul Teixeira, chamada Vereda Familiar. Esse livro foi escrito, foi psicografado na década de 90 por um espírito chamado Teresa de Brito. Dona Teresa de Brito, na última encarnação, viveu em Araras, no interior de São Paulo. E foi uma mulher muito experiente, teve 11 filhos. E ao mesmo tempo muito sofrida, porque antes de ficar viúva com 36 anos de idade, já havia sepultado 3 dos seus 11 filhos. Mas foi aquela espírita atuante no movimento de Araras. E ao prefaciar esse livro, ela nos fala o motivo que a levou a psicografá-lo. Dizia ela que era procurada no mundo espiritual por espíritos de encarnados, logicamente desdobrados pelo sono físico, que eram pais, mães que a procuravam para reclamar da rebeldia dos filhos. Outras vezes procurada por filhos e filhas que reclamavam do amolentamento dos pais no que se referia à educação. Procurada por maridos, por esposas, que reclamavam da indiferença de uns para com os outros. Então, dizia ela que já era necessário refletir sobre os caminhos da família, porque se as famílias estavam com essas características, a sociedade estaria da mesma forma. E que já era hora de pararmos para pensar na sociedade, já que é composta, já que é formada pelo somatório das famílias. E que nós teríamos que desenvolver esse amor entre os membros da família, porque esse amor trabalhado na família, ele iria ser o elemento de amálgama para unir as pessoas ao amor social. Como consta na questão de número 774 do Livro dos Espíritos, onde lá dizem eles que quis Deus que as pessoas se amassem. Por isso a família seria a base da sociedade. Porque é na família, entre os seus membros, que temos todas as oportunidades de desenvolver os sentimentos amorosos para que seja realmente esse elemento de amálgama para unir os nossos familiares à sociedade, ao mundo social. Essa família universal, que nós temos responsabilidades como membros de fazê-la melhor. É aquela família universal que nos indicou Cristo em casa de Simão Pedro, quando ele já estava e alguém lhe diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora a lhe chamar. E ele responde com uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ao mesmo tempo responde, apontando para todos que estavam ali na casa de Simão Pedro: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Muitas pessoas dizem que nesta passagem Jesus estaria distanciando-se dos laços da sua família.
mas muito pelo contrário. Ele estava elevando os estranhos ao nível da sua família, por entender que o sentimento de família transcende a consanguinidade, que o sentimento de família é um amor que, trabalhado na família, elaborado na família, desenvolve-se e abarca a todos na sociedade. Por isso os Espíritos têm colocado essas questões sobre a família na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde trata da lei de sociedade. E para os Espíritos, não importa como que a família é formada, se é institucionalizada ou não, se é de uma forma formal ou não, se é pelas bancas de César ou pelas raias da religião, para eles pouco importa. Porque na questão 695 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: o casamento, isto é, a união entre dois seres, é contrária à lei da natureza? E eles respondem que não, que é um progresso na marcha da humanidade. Mas vemos que, nessa pergunta e na resposta, os Espíritos nos mostram que essa abolição do casamento implica na harmonia da sociedade também. Se nós pararmos para pensar, na questão 775 do Livro dos Espíritos, na 774, fala que era preciso a família ser unida para ser a base da sociedade. E na 775, Kardec também pergunta qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família. Eles respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Então vemos que na questão 774, os Espíritos nos mostram que é na família local onde nós exercitamos a nossa individualidade, mas sem individualismos, sem pensar somente em si. E se o relaxamento dos laços de família implica no aumento do egoísmo, significa então que o apertar dos laços de família, né, ou seja, a união entre seus membros, traria-nos o altruísmo. Porque é na família que temos todas as ferramentas necessárias para desenvolvermos esse sentimento de amor. A família nada mais é do que uma miniatura da sociedade. E a sociedade, uma maximização da família. E tudo que temos lá na sociedade, nós temos também no seio da nossa família. Na família nuclear, né, que é composta por pai, mãe e filhos, e na chamada família estendida, onde agora implica já os pais, os avós, os tios, os primos, noras e genros, tudo que temos nessa família, temos também lá fora. Temos na família pessoas altamente honestas, vivendo ao lado de outros totalmente desonestos. Isso nos faz passar vergonha. Temos na família aqueles que são altamente educados, ombreando com outros mal educados. Temos na família aquelas pessoas que são altruístas ao lado de outros egoístas. Temos na família aqueles extremamente calmos, tranquilos, ao lado de outros rabugentos, pavio curtinho. Então tudo que temos lá fora temos na nossa família. Temos na família aqueles interesseiros que só nos procuram quando quer pedir alguma coisa. Passam às vezes meses, anos sem nos procurar. Nem mesmo às vezes na data do nosso aniversário são capazes de pegar o telefone e nos dar os parabéns. Enquanto que outros nos procuram semanalmente, quando não procuram nos ligam. Então é na família que temos todas as oportunidades para exercitar as virtudes sociomorais, como a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão, no contato com os nossos semelhantes. Por isso, para os benfeitores, não importa a forma que é formada uma família, porque para eles é a união permanente entre dois seres. Não falam nem sexo. Questão
695 do Livro dos Espíritos. Então vejamos que é necessário que haja essa formação entre duas pessoas para que haja a constituição da família, mas de forma permanente. Então vemos que não é somente uma atração, não é somente para a perpetuação da espécie, não, mas um aprendizado, uma escola de aprendizado e de autoaprendizado, onde vamos aprendendo conosco mesmo. E como é que se forma uma família? Em tese, como se forma uma família? Geralmente as pessoas se conhecem, duas pessoas se conhecem, se enamoram, depois no rito social é o noivado, casam-se e têm filhos. Em tese seria assim, embora na atualidade tenha modificado um pouco, né? O casal tem filhos, namoram, se der tempo se conhecem. Mas em regra, né, a família é formada dessa maneira. Não é uma regra, né? Mas é necessário que tenha uma prévia convivência para que haja uma maturidade de sentimentos. Por quê? Porque são duas pessoas que vêm de realidades diferentes, de processos educacionais diferentes, de culturas diferentes, de religião às vezes diferentes, e nas diferenças vão ter que se harmonizar, vão ter que se entender. E à medida que esse relacionamento vai se consolidando, ele vai também ampliando. Porque agora não é somente ele e ela se conhecerem, mas a família dele e a família dela também a se namorarem. Por isso, esse momento prévio, né, de convivência, para que haja uma maturação de consciência e realmente decidem ser aquilo mesmo que querem. Porque não é incomum, nessa fase, a mãe da noiva chegar para a filha e falar assim: minha filha, você tem certeza que realmente quer casar com esse rapaz? Vocês brigam toda hora, parecem cão e gato. E o que ela fala para a mãe? Pode deixar, mãe. Depois, se eu casar, eu mudo ele. E às vezes o pai fala para o rapaz: meu filho, já parou para pensar? Você quer mesmo casar com essa jovem? Você já reparou a família dela? São desestruturados, não tem nada a ver com a nossa. Você por toda hora discutindo, brigando por coisas tão banais. Pensa bem para você não fazer uma besteira, depois se arrepender. E falar: fica tranquilo, velho, depois que eu botar a aliança aqui, ó, eu dou um jeito nela. Ninguém muda ninguém. Ele a transforma no que ela era, e ela o transforma no que ele era, do mesmo jeito. Permita contar um caso que eu presenciei quando eu tinha 18 anos, né? Minha primeira namorada. Fui namorar na casa dela, estava na varanda sentado, ela na cadeira ou na outra, botando papinho. Quando eu comecei a escutar gritos vindo de dentro da casa. Eu pensei que fosse alguma novela, televisão ligada, né? Mas aqueles gritos vieram aumentando e aproximando da porta. Quando de repente a porta se abriu, eu vejo uma jovem dar um tapa na cara de um outro rapaz. Ele reagiu, deu-lhe uma rasteira, ela caiu sentada no chão, vieram os pais separando. Eu percebi que era a irmã da minha namorada, agredindo o noivo e ele reagindo. E os pais separando, pedindo para ele fosse embora, que ela estava nervosa. E eu percebi com os botões aonde que eu vinha amarrar o meu cavalo. E quando ele saiu para ir embora, eu aproveitei e fui junto. Nunca mais voltei lá. O tempo passou. Anos depois, eu já formado, no meu consultório trabalhando, chegou um rapaz para fazer um orçamento dentário e eu reconheci nele o noivo da irmã da minha ex-namorada. E ele também falou assim: eu te conheci em algum lugar. Eu falei assim: aí contei para ele de onde que era, né? Perguntei: você casou? Casei. Tem filhos? Graças a Deus não. Por quê? Durou um ano só o casamento. Não deu certo, ela é muito nervosa. E ele no caminho, na volta, falou para mim: não fica assustado não. Depois eu casar, eu dou um jeito nela. Ninguém dá jeito não, né? Por isso esse momento prévio de convivência, para que um conheça melhor o outro. Quando o Raul Teixeira, quando aparece em Barra do Paraíso sobre relacionamento conjugal,
Ele falou mais ou menos sobre isso. Se estão já no namoro, no noivado, se agredindo fisicamente, isso não é amor, isso é burrice. Caia fora antes. Raul falou isso. Sai fora, porque não vai dar certo. Isso não é amor. Emmanuel fala que o namoro é aquele doce encantamento, né? Palavra de Emmanuel. Ele é o príncipe encantado, ela é a deusa Vênus, né? Até que se casam, e as coisas vão... Né? É um navio que está ancorado, todo arrumadinho, todo ornamentado, depois o casamento é cair para o outro lado do Atlântico. Enfrentar as intempéries, né? Os maremotos, os terremotos e tudo mais, as tempestades marítimas. Então, por isso, esse momento prévio de convivência, para que os dois possam saber se é isso mesmo que eles querem. E depois tomar uma decisão, ambos, conjuntamente, os dois. E se casarem. E depois abrirem espaço para que outras almas venham e também aprendam com eles. Por isso é importante esse momento de maturidade, de consciência, para que haja um consenso geral entre os dois e decidirem se é isso mesmo que eles querem. E aí então resolver. Aí marido e mulher, namorado e namorada, se tornam agora marido e mulher, né? E preparando o caminho para aqueles que virão na condição de filhos. Porque lá na Gênese bíblica, né, vamos encontrar aquela frase famosa, né? Quando fala: deixará o homem, o teu pai e a tua mãe, e unir-se-á a mulher, e farão junto e serão juntos uma só carne. Essa uma só carne não é um só corpo. São duas pessoas. Isso é uma metáfora da Gênese bíblica. Por isso perguntaram a Khalil Gibran, né, esse grande poeta libanês, fala-nos sobre casais. Ele falou: maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais desse amor um grilhão, ou seja, uma prisão. Dai de beber um ao outro, mas não da mesma bebida, mas não tomais na mesma taça. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais do mesmo pedaço. Sede vós como as cordas de uma lira, que vivem separadas, mas vibram juntas em perfeita harmonia. Então essa uma só carne não é um só corpo. São duas pessoas que vão se unir nas diferenças, e nas diferenças se harmonizarem. Porque o marido só dorme se for com a televisão ligada. E a mulher detesta qualquer barulho para dormir. O marido mal consegue cobrir com o lençol. A mulher tem que ter 2 cobertores. O marido detesta dormir de luz acesa. A mulher tem que ter uma luzinha, uma penumbra. Aquela penumbra não permite que ele durma. O marido adora tomar café enfiando o pão na xícara. E a mulher detesta olhar aquilo. E vão ter que conviver. Então o marido coloca uma máscara para dormir e aprende a dormir com máscara. E ela vai dormir na penumbrazinha dela sem problema. Resolveu o problema. Resolve o problema do edredom, do lençol, com o edredom que pesa como lençol e aquece como cobertor. Pronto, está resolvido. Ele coloca um fone de ouvido e vai ver a televisão, ela vai dormir sem barulho nenhum. Mas continua enfiando o pão no café, mas sem que a mulher perceba. E assim vão vivendo na diferença. Com os seus vícios, né? E são vícios pequenos, sem falar nos vícios emocionais, psicológicos, são mais sérios. Mas só para ter uma explicação que são duas pessoas que vieram de realidades distintas e vão ter que se conviver agora. E a gente só conhece realmente o outro depois que a gente vai morar junto. Até então é beleza, cada um na sua casa. Por isso é interessante esse momento prévio de convivência. E agora, marido e mulher já, né, abrirão as portas para que almas outras cheguem na condição de filhos, mas sem deixar de serem marido e mulher. Continuando
com a individualidade preservada, mas sem individualismos, sem que cada um pense somente em si. Pensar também no outro, para que haja condição de ter harmonia no lar. Então, Khalil Gibran é muito feliz nessa sua passagem no livro Profeta, né? Quando ele dá essa metáfora, que o casal é como se fosse duas cordas de uma lira que vivem separadas, mas vibram em perfeita harmonia. E assim que tem que ser. Isso tem então os filhos para a gente, né? Aquelas coisas lindinhas, né? Maravilhosas, que faz com que pai, mãe e principalmente os avós se transformem e percam até a racionalidade. Mas os filhos, embora cheguem, e muitas vezes parecidos com os pais, não são a extensão dos pais. São seres apartados. E para isso perguntaram também a Khalil Gibran: fala-nos dos filhos. E ele falou: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Nascem de vós, mas não por vós. Vivem convosco, mas não vos pertencem. E ainda acrescenta um outro indicativo na educação dos filhos, quando fala: pais, vós são arcos, vossos filhos flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai os pais, como arcos vivos que são, e lançai vossos filhos rumo à eternidade. Muito mais do que um puxadinho que a gente faz para que a gente fique morando perto da gente. Rumo à eternidade. E Camilo, o mentor de Raul Teixeira, ainda acrescenta um outro indicativo: que os pais coloquem nessa flecha um archote, uma luz, a luz da moral cristã, a luz do Evangelho, para que aonde ele vá ser arremessado, brilhe a sua própria luz. E quantas vezes nós exportamos nossos filhos para viver em outros países, em outras cidades? Por isso a necessidade de uma boa educação, desse archote na flecha. Eu estive agora há pouco em Portugal, no mês de junho, e durante os 20 dias que eu fiquei lá, via os jornais televisivos todos os dias, não ouvia uma notícia de violência, nenhuma, a não ser na véspera de eu vir embora, que anunciou que 5 indivíduos foram presos clonando cartão nas máquinas que ficavam porque lá em Portugal as máquinas ficam na calçada, na rua. E foram pegos 5 indivíduos clonando cartões, colocando aquele chupa-cabra, e os 5 eram brasileiros. Eu morri de vergonha. São exportados para Portugal para serem bandidos lá. Né? Daí a importância de colocar na educação dos filhos esse archote, essa luz do Evangelho. A existência de Deus, a presença de Deus em suas vidas. Então vemos que os filhos não são propriedades nossas, segundo Khalil Gibran. Nascem por nós, mas não de nós. Já são espíritos vindos do Criador para a nossa responsabilidade. E Dona Teresa de Brito, no mesmo livro Direita Familiar, ela fala que quando Deus nos confia uma alma que vem do invisível para o sagrado compromisso do lar, Ele sabe que com os parcos recursos ou com os fartos recursos que os pais dispõem, poderão conduzi-lo ao bem, à perfeição espiritual. Ainda diz mais, que temos que devolver a Deus melhor do que recebemos. Daí a importância da educação. Por isso, nessa bendita escola que é a família, vamos tendo a oportunidade de ensinar os nossos filhos e de aprender com eles também, no autoaprendizado. Não filhos pequenos, pequenininhos ensinando, mas nós nos observando nas reações, nas ações deles e através das nossas reações. Em casa e na rua, como nós somos? Na rua? Por favor, não acho que você primeiro. Que é isso? Aquela educação. E em casa? Cala. Senta. Fique quieto, menino. Como nós somos? Quem nós somos? O de casa ou da rua? Em casa nos mostramos como realmente nós somos.
na rua como queremos que os outros nos vejam. Então, por isso que temos essa bendita escola na família, para que um aprenda com o outro. Não é o meu filho pequenininho que vai me ensinar, mas eu me observando nas minhas reações face às ações praticadas por eles. Permita-me contar um outro exemplo. Quando meu filho do meio tinha 8 a 9 anos, fomos almoçar, né? Ele ao pegar uma concha de feijão, em vez de levar o prato lá perto, não, vai trazendo a concha, e criança não tem uma noção bem definida de espaço, meteu o cotovelo num copo de suco e o copo vem tornando em cima de mim. Eu levantei nervoso, dando uma bronca, chamando ele desajeitado, destabanado, aquela cantilena paterna de falsa autoridade. Né? E o tempo passou, uns 3 meses depois, fomos num churrasco na casa do meu cunhado, e o sobrinho, filho do meu cunhado, meu sobrinho, ao pegar uma Coca-Cola e colocar num copo descartável, 200 ml, aconteceu o que vocês estão pensando. Né? O copo caiu e tornou em cima de quem? Em cima de mim. E o pai levantou imediatamente, chamou a atenção do filho, e falei, não, fica tranquilo, isso acontece. E o meu filho falou assim, com o filho dos outros, né, pai? Na bucha. Então, esse é o aprendizado no lar. Que a gente vai observando as nossas reações face às ações praticadas pelos filhos. Depois disso, eu tomei uns 10 banhos de suco, Coca-Cola, e nunca mais perdi a paciência, nem chamei o meu filho para o lado. Né? É o aprendizado no lar. Por isso, Santo Agostinho, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, dá um conselho aos pais, né? Observai vossos filhos desde o berço. Orientação de Santo Agostinho para os pais. Que nós observássemos os nossos filhos desde o berço. Porque são espíritos vindos de outras realidades que nós não desconhecemos. Quem são nossos filhos? Da onde vieram? Por isso que ele livro de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Nós não sabemos de onde estão vindo. De que realidade? Né? Observai vossos filhos desde o berço. Às vezes pegamos criança no colo, né? 8 meses, 6, 7 meses, 10 vezes, um ano e pouco, né? Que coloca o ombro aqui, quase que dorme, né? Pegamos um outro que cospe na cara da gente, dá tapa na cara da gente, arranha a gente. Vemos crianças que ao brincar com os coleguinhas, pegam o seu brinquedo e dão um pouquinho para cada um. Vamos dividir. Você vê isso aqui, você conhece, conhece. Chega o outro e toma de todo mundo para que ele dê dele. Observai vossos filhos desde o berço. Para ver qual a índole dele e começar a trabalhá-lo desde pequeno. Outra coisa que incomoda muitas mães é ela perceber que ela gosta mais de um filho do que do outro, embora eu juro de pé junto que não. Mas ela sabe que ela tem mais uma quedinha para um do que para outro. E isso a reencarnação explica. Se eu recebo no meu lar, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala os benfeitores que frequentemente nós recebemos na condição de filhos espíritos que já nos são conhecidos. Frequentemente, não constantemente, mas frequentemente recebemos espíritos que já nos são conhecidos, mas também tem outros que vêm que nós nunca vemos, mas frequentemente são os conhecidos. Então por isso as mães às vezes ficam preocupadas em sentir que tem mais uma tendência para um do que para outro. Mas se eu recebo como filho alguém que foi meu amigo no passado, alguém que eu tenho muita ternura para com ele, e vem um outro que foi meu inimigo do passado, eu não vou ter para com o inimigo a mesma ternura que eu tenho para com o amigo. Mas por que Deus colocou na minha família um que eu tenho ternura e tem para comigo, que eu amo e ele me ama, e o outro que eu não tenho ternura nenhuma? Para que eu o deixe tomar o seu rumo e me apegue ao outro que eu tenho ternura? Não. Para que eu me fortaleça naquele que eu amo e juntos reconquistemos aquele coração mais endurecido. Essa é a finalidade da reencarnação, quando chegam na família espíritos amigos e espíritos que são desafetos do ontem. Que lá no capítulo 5 fala que recebemos frequentemente
aqueles que já conhecemos para reatar os laços anteriormente desfeitos. Olha só. Alberto Almeida, esse grande orador espírita, médico, homeopata, terapeuta de vidas passadas, né? Ele conta que em uma das suas terapias recebeu uma senhora que o procurou dizendo que queria fazer terapia de vida passada. E ele não faz porque a pessoa procura. Não, tem que ter uma indicação. Ele fez uma anamnese e depois da anamnese ele viu que realmente ela precisava de uma terapia de vidas passadas. Porque ela contou para ele que ela tinha 2 filhas, uma de 5 e uma de 8 anos. E a de 5 anos, quando ela chegava em casa do trabalho, colocava flores no quintal, no caminho por onde ela ia passar. E a de 8 anos, sabe, deixava para ela se estava chegando do trabalho ou não. Quando ela abraçava a de 8 anos, as mãos continuavam estendidas, não tinha nenhuma reação. A pequenininha corria para abraçar as suas pernas e colocando flores no caminho. E ela tinha verdadeiro amor para a de 8 anos e ódio para a de 5 anos. Quando a pequenininha abraçava, ela sentia repulsa, uma coisa horrível, queria empurrar a criança para fora. E aquilo foi se repetindo até que a menininha de 5 anos falou: mamãe, a senhora não me ama, né? Ela falou: ainda não, minha filha, mas tudo vou fazer para te amar. Aí procurou a terapia. E na terapia de vidas passadas foi visto que eram 2 espíritos inimigos há séculos. Quando uma estava encarnada, a outra obsessora. E quando invertia, continuava a obsessão. E assim foi durante vários séculos. Até que essa de 5 anos resolveu perdoar aquele espírito inimigo. E pede aos benfeitores para que renasça na condição de filha, para transformar o desafeto de ontem em afeto. Então diz para ela, doutor Alberto Almeida: ela já te perdoou, cabe agora você perdoar. E ela fez todo o trabalho para reativar, para reaver aquele coração, né, que há séculos ela vinha obsidiando nas encarnações, cada hora uma do lado, outra do outro. Então vejamos que essa bendita escola lá, onde temos a oportunidade de aprender e ensinar ao mesmo tempo. E para isso, Emmanuel, na questão 110 do livro Consolador, lhe perguntaram a Emmanuel: qual a melhor escola na Terra para educar as almas que chegam ao lar? E Emmanuel responde: a melhor escola na Terra para a educação das almas que chegam no lar ainda é o lar. É no lar que se fixam as bases do caráter. Os educandários, propriamente ditos, podem instruir, mas somente o lar é capaz de educar. Então, nesse processo educacional, nós passamos por 3 fases distintas: a educação natural, a educação formal e a educação moral ou religiosa. E o que é educação natural? É aquela que a criança vai aprendendo não por forma cognitiva, mas por absorção, por vendo e fazendo igual. Aquilo que nós vamos transmitindo para os nossos filhos, eles vão aprendendo. E muitas vezes fazemos de forma equivocada. Quantas vezes a criança atende o telefone, fala: mamãe, é para a senhora. Fala que não estou. No dia seguinte, toca o telefone, a criança: mamãe, é para a senhora está ou não está? Não adianta a mãe falar que ela não pode fazer isso, que ela aprendeu com a mãe. De forma por absorção. É a educação natural, que ela vai vendo e aprendendo. Quantas crianças chegam na sala de aula, tiram o lápis da mão do coleguinha, tiram a borracha? Porque em casa os pais fazem a mesma coisa, tiram as coisas da mão dela, o irmão vem e tira também. E ela vai achando que aquilo é natural, que aquilo é normal. Essa é a educação natural, que as crianças vão fazendo aquilo que vai vendo os pais fazendo. As crianças falam palavrão e o pai acha engraçado. Repete, fala de novo. E ela fala de novo. Só que quando crescer, eles vão continuar falando e já não é engraçado mais. E a gente vai reprovar.
Então vejamos que são as oportunidades que temos no lar para a educação dos nossos filhos. E às vezes, essa preocupação da mãe em achar que gosta mais do filho do outro, é natural, é normal. Eu vou contar outro exemplo na minha vida. Me perdoe se está exemplo meu, mas está encaixado aqui no tema da palestra. Quando a minha filha tinha 2 para 3 anos, ela, ao me ver sentado do lado da minha esposa, ela vinha empurrando a mãe para um lado e sentava no meio. Quando a minha esposa dava um beijo no rosto, ela vinha, limpava o meu rosto e batia na mãe. Era engraçado ver aquilo numa criança de 2 para 3 anos. Mas já observávamos que eram inimigos do passado, eram adversários do passado. E eu fui confirmar isso depois que eu comecei a lembrar das coisas. Com 1 mês de nascida, ela rejeitou o leite da mãe. Não mamava mais da mãe. Eu saía com 10 mamadeiras durante a manhã, distribuindo em casas de mães de leite, à noite ia recolhendo, tinha na geladeira para minha mulher dar no dia seguinte para ela. Que ela não aceitou mais o leite da mãe. E o leite secou. Então, foi feito um trabalho. A gente foi tentando, né, harmonizar as coisas. Então, se o pai sente que a filha tem mais tendência para com a mãe do que para com ele, cabe àquele que perceber de reaproximar. Se a filha chega para a mãe, me dá a chave do carro para ir dar um passeio, me dá dinheiro para o cinema, e não pede com o pai, o que ele tem que fazer, minha filha? Você já falou com o seu pai? Vamos ver se ele concorda ou não? Vamos conversar um trio junto aqui para resolver isso? E vai aproximando os dois. Se é o oposto, o filho que só fala com a mãe, não fala com o pai, a mãe fala com o filho, vamos lá conversar com o seu pai. Vamos ver o que ele acha, qual a opinião dele. E assim vai aproximando os dois que não se entendem bem para que possam reativar os afetos de ontem. Hoje a minha filha está com 37 anos. Ela é mais amiga da mãe do que de mim. Graças a Deus. Então vejamos que isso é a bendita escola, bendita reencarnação, como diz Raul Teixeira, que vai consertando tudo, né? Colocando as peças nos seus devidos lugares. E assim nós vamos educando os filhos. Aquela questão 383 do Livro dos Espíritos, Emmanuel fala que a idade ideal para educar os filhos é a primeira infância, de 0 a 7 anos. Está com a mente ainda obnibulada pelo processo reencarnatório e é mais fácil de ser moldada, de ser trabalhada. E de 0 a 7, a complementação. Idade ideal para se fazer a educação dos filhos. Que vai formando um novo caráter. Porque na questão 385, Kardec perguntou aos benfeitores, por que, num dado momento da sua vida, principalmente depois da adolescência, o espírito muda o seu comportamento? É ele que se modifica? E qual foi a resposta? Não. É ele que retoma a sua natureza e se mostra qual era. E André Luiz nos fala da casa mental, do subconsciente, do consciente e do superconsciente. O subconsciente é o que nós trazemos do passado, o consciente é o que aprendemos hoje. Então, quando chega na adolescência, é esse momento que Lidiane Barreto de Menezes escreve no seu livro Educação para o Espiritismo, onde ele fala do momento da adolescência, quando ele diz num verso que a idade de turbulência e de autoafirmação exige o adolescente do pai pulso forte e devoção. Então essa é a idade da turbulência, onde vem o passado no seu inconsciente, confrontando com o que ele aprendeu agora. E prevalecerá o que for melhor. Se melhor educação nós demos, prevalecerá aquilo que lhe foi dado de positivo. Se menor educação lhe foi dada, prevalecerá o que lhe traz de negativo do passado. Essa é a idade da turbulência. Por isso, essa educação natural é muito importante, como diz no livro Poetas Redivivos, Casimiro Cunha, aos pais, né? Dando um conselho aos pais: resguarda vossos filhos aonde esteja e aonde vais, porque o vosso filho no futuro é retrato vivo dos pais. Aprende com aquilo que o pai vai ensinando. Daí a importância desses 3 processos educativos: o natural, o religioso, que aí pergunta, então, passou a questão 383 da primeira e segunda infância, não tivemos a oportunidade de educar, perdeu-se a educação? Não. Aí vem o superconsciente, que é a educação religiosa.
incutir na cabeça do filho a existência de um Deus, que é o ser que nos criou, que nos sustenta, que nos ama imensamente, que nos dá oportunidades novas, e aquele velho ditado de que pau que nasce torto, morre torto, modifica, se endireita, através do auxílio que recebemos dos bons espíritos. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar. Não de forma obrigatória, mas de forma necessária, para que haja nos filhos uma conscientização de Deus. Esse archote que Camilo fala no colocar nas flechas. Dá a esses filhos a oportunidade de entrar em contato com os bons espíritos, que sempre nos reunimos através do Evangelho no lar, temos a presença dos bons espíritos que nos inspiram, nos auxiliam, nos ajudam. E quantas vezes os pais querem fazer o culto no entendimento deles? Não. Tem que ser no entendimento das crianças. Quantas vezes eu dei água frutificada para as bonequinhas? Brincava de índios com os meninos. Carrinho de socorro, bombeiro socorrendo o outro, para eles aprenderem essa fraternidade. Não fazer no nosso entendimento que as crianças ficam contando os dedos para o culto acabar. De modo que elas entendam. E a vida for crescendo, elas vão mudando o nosso modo de fazer o culto no lar. Até que coloquemos elas para fazer as preces, para fazer comentários. E assim vamos formando, não por obrigação, não uma coisa obrigatória, mas uma coisa construtiva, fazendo uma construção na mente dos pequeninos. E assim as crianças crescem e seguem rumo à eternidade. E os pais cumpriram a sua missão. E agora surgem quem? Os netos. E às vezes nós estragamos, né? E diz Teresa de Brito, no livro ainda A Vida Familiar, que os pais têm que se conscientizar que antes de serem avós, são também sogro e têm noras. E que tem que respeitar o que eles estão ensinando para os seus filhos. Cabe aos pais educar os seus filhos. E cabe aos nossos filhos educar os filhos deles. Mas não poder pular etapa e querer educar os nossos netos. Essa é a função dos pais, segundo Teresa de Brito. Então vejamos, meus irmãos, que esse lar é essa bendita escola, onde temos toda a oportunidade de ensinar, ao mesmo tempo de aprender, na convivência com o nosso semelhante. Melhor aprendizado na questão 919 dos Espíritos, né, do autoconhecimento, é o convívio com os nossos semelhantes. É convivendo com eles que a gente vai aprendendo a controlar os nossos impulsos e a exercitar as virtudes sociomorais, que é da paciência, da tolerância, da indulgência. Por isso Emmanuel fala que nós devemos tratar os nossos familiares da mesma forma que tratamos os nossos visitantes, a nossa visita. Quem é que trata uma visita de cara feia? Nem que chegue no último dia do capítulo da novela para eu quero ver como é que vai terminar. Ah, não detesto novela, vem aqui tomar um cafezinho. Mas eu amo novela, chegou na hora errada. Mas ninguém manda a visita correr. Sorri até aqui, mas por dentro está xingando ela, né? Mas atende com benevolência. Por isso Emmanuel fala que devemos tratar os nossos familiares da forma que tratamos as nossas visitas. E ninguém trata a visita de cara feia, a não ser a sogra. Mas quando é a sogra, tratamos de muito bem. Estou brincando aqui, gente, só para descontrair. Então vejamos, meus irmãos, que o lar é essa maravilha que Deus nos faculta. E para encerrar, né, está na hora de terminar nossa palestra, estou tendo que cortar aqui uma série de coisas, senão vou ultrapassar esse tempo. Até 5h10. Até 5h10 pode ser? Então vou continuar um pouquinho mais, né? Porque nós não podemos também se deixar de falar aqui do desfazimento de uma relação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo inteirinho sobre o divórcio. A obrigação de continuar unido não é uma obrigação formal, não. Há também um desfazimento. Por isso a pergunta, quanto tempo dura o casamento? Quanto tempo dura uma união? Né? O tempo que durar o motivo que levou à união. Quando as pessoas se casam por fuga, não aguento mais morar na casa dos meus pais.
E quando não conseguir fugirem da sua, acabou a união. Quantos casam, né, por interesses socioeconômicos? Quando não tiver mais aquela condição social, acabou a união. Quantos casam pela beleza alheia? Mas quando se transformar na feiura alheia, não tem motivo mais para continuar a casar. Quantos casam pelo imediatismo? Então não devemos perguntar por que se separaram. Porque se uniram. Qual foi o motivo da união? Então a união será permanente, se permanente for o motivo que levou até a união. Se não for, acaba. E assim mesmo separado, casa com outra, ele casa com outra, ela casa com outro, e vão se unir, às vezes trazendo filhos de relacionamentos anteriores. Tudo isso é família. Aí, as delas, os deles, agora os nossos, vão viver todo mundo junto novamente. Tudo isso é família. Para os espíritos. Tudo isso é família. Não importa de como é formada a família, diz ela. É a união permanente dos dois seres. Quando essa união não for permanente, continuem em suas vidas. Não tem obrigação de continuar juntos. Uma vez, Raul falava lá embaixo para eles, mesmo na mesma palestra relacionamento conjugal, onde ele falou da, às vezes, as pessoas que aturam o casamento difícil até o fim. Né? Marido que bate na mulher, e ela está ali aguentando aquilo caladinho. Né? E quantos falam assim, você é muito boba, larga esse homem, e ela não consegue separar. Lá na CEF, Niterói, tinha um senhor lá na CEF, que o apelido era Paulo Banana, porque ele era um banana mesmo. A mulher fazia de tudo com ele e ele não separava dela. Quando ia para o centro espírita, ela ia lá no centro e fazia maior barraca, maior escarcel. Quando ele falava que ia para o centro, ela trancava a porta e saía para a rua com a chave, demorava no 10º andar, não dava nem para pular a janela. E as pessoas falavam assim, esse Paulo é um banana, separa dessa mulher. Até o Raul achou que ele era um banana. Aí o Raul me contou depois que o Camilo chegou para meu filho, você não pode pensar desse tipo. Você conhece o passado dele? Conhece o passado dela? Ela foi a filha suicida de ontem e ele foi culpado pelo suicídio dela. Agora voltou como esposa dele, problemática psicologicamente. E se você quiser que ele separe, a consciência dele não lhe dará paz se ele separar dela. Ele veio com esse compromisso. Então, às vezes, vemos casais que as mulheres, às vezes, principalmente as mulheres, aturam um casamento difícil até o fim. Então, nesse dia em Barra por aí, a senhora perguntou para o Raul, meu irmão, você falou, né, se a gente separar, né, sem cumprir o que nós tínhamos combinado, que eu vou ter que voltar para desfazer o vínculo de novo. Meu marido me bateu a vida inteira, até a alma para mim ele tirou. Só quando os filhos cresceram que me defenderam, até que eu tive coragem de separar dele já com 30 anos de casado. Então eu vou ter que voltar com ele de novo? E o Raul falou assim, nunca ninguém havia me perguntado isso. Falou, Camilo, me socorre. O que eu respondo para ela? E o Camilo se aproximou e disse, não, meu filho, ela não vai ter que voltar com ele. Ela já quitou que tinha que passar com ele. Ele sim vai voltar na outra encarnação e vai casar com uma outra que vai fazer com ele o que ele faz com ela. E se ela quiser, volta de mentora, né? Dando passe nele. Aguenta aí, meu irmãozinho. Segura a jararaca da sua mulher. Por quê? Emmanuel fala que a jararaca de ontem temos que dar comida hoje. E quantas mulheres falam assim, não aguento mais o diabo do meu marido, né? Então, vemos que às vezes são casais que vêm com provas, mas nem toda prova é briga. Nem toda prova é briga. São casais que não se entendem? Não. Tem casais que se amam profundamente, mas são casamentos de prova. Como? Um filho que vai surgir, que vai depender do casal a vida inteira. Às vezes sem condições de andar, de se alimentar direito. E os casais se amam, vão ter que cuidar do filho. É uma prova. Ou às vezes, entre eles mesmos, chega um momento da vida que um fica paralítico, inválido,
e um vai ser enfermeiro do outro até que ele desencarne. É um casamento de prova, embora os dois se amem. Então nem toda prova são coisas negativas, não. Por isso a importância, às vezes, de nós presenciarmos certos casamentos e achar que o outro tem que separar. Ninguém deve dar palpite, se separa ou não se separa, porque nós não sabemos o passado dos dois, espiritualmente falando. A importância de um relacionamento entre os dois, nós não sabemos qual é a causa espiritual que levou os dois a se unirem. Eles sabem. Então, se não tiver que dar certo, que separem, vão viver suas vidas, que é antes separados do que agredindo um ao outro, segundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Já vai separar o que está separado, espiritualmente falando. Então, para encerrarmos aqui, eu vou lembrar de um conto, de uma história verídica, né, no interior da França, que tinha um pintor que ele queria pintar a sua última tela. Era a última pintura de sua vida. Ele queria pintar uma tela em que as pessoas olhassem e vissem naquela tela a coisa mais bela do mundo. Ele não sabia por onde começar. Foi para o seu ateliê, tentou inspiração para retratar na tela uma pintura que as pessoas, ao enxergar, verificassem que era a coisa mais bela do mundo. Como não conseguiu, no dia seguinte foi com a esposa: eu vou dar uma volta no quarteirão para ver se consigo uma inspiração. Eu quero fazer a minha última tela, vai ser a minha última pintura. Ele saiu andando. E encontrou na rua com um poeta, amigo dele, que viu ele cabisbaixo, perguntou: o que está se passando? Está triste? Ele relatou: eu quero fazer um quadro que vai ser a minha despedida de pintor, mas quero pintar uma coisa que as pessoas, ao ver esse quadro, enxerguem nele a coisa mais linda do mundo. E o pintor, o poeta abraçou o amigo e falou assim: você não pinta então o amor? O amor é a coisa mais linda do mundo. É o amor que sustenta a vida, é o amor que une os universos. Pinte o amor. E ele aceitou. É realmente o amor é a coisa que une tudo no universo. Vou tentar pintar o amor. E foi andando e pensando como é que ele ia retratar para a tela o amor e que as pessoas vissem a coisa mais bela do mundo. Não vinha na cabeça dele essa inspiração. Ele continuou andando, viu a igreja aberta, entrou na igreja para fazer a oração. Quem sabe lá dentro, orando, eu consigo uma inspiração. Só que ao entrar na igreja, encontrou o sacerdote, não era hora de missa, que veio ao seu encontro e vendo ele meio triste. O que foi? Está triste? Cabisbaixo? E ele contou a história do poeta, né, que queria pintar o quadro mais belo do mundo, e que o poeta orientou que pintasse sobre o amor. Ele não tinha uma ideia como é que se ia retratar isso para a tela. E o sacerdote abraçou, porque realmente o amor é a coisa mais linda do mundo. Mas pinte a fé. É a fé que nos faz ter amor a Deus. É a fé que nos faz essa ligação com o Criador. Pinte a fé. Ele achou interessante, porque realmente a fé e o amor. E foi andando de novo para sua casa e não vinha na mente dele algo que pudesse retratar na tela a fé e o amor e que as pessoas enxergassem a coisa mais bela. E foi andando para casa, encontrou com um velho amigo que foi soldado na Segunda Guerra Mundial, né? E vendo ele meio triste, perguntou também o que era. Ele contou a história do poeta, do padre, e que não conseguia vir na mente dele alguma coisa que pudesse pintar e dizer que era a coisa mais bela do mundo. E o poeta, e o velho amigo soldado, né, da Velha Guerra Mundial, o abraçou, porque realmente a fé e o amor são coisas muito belas. Mas pinte também a paz. A paz é uma coisa linda. Acrescente na sua tela também a paz. E ele foi para casa com aquilo na cabeça: a paz, o amor, a fé, e não vinha na mente dele alguma coisa que pudesse passar para a terra. Quando chegando em casa, o seu filho, vendo chegar, correu ao seu encontro e deu um salto no alto nos seus braços, em plena confiança que o pai ia segurá-lo, né? Veio a esposa e lhe beijou no rosto. E naquele gesto da esposa de beijar no rosto, ele enxergou o amor. Naquela confiança plena do filho atirando seus braços, ele enxergou a fé. Abraçou com a esposa, com o filho no braço, entrou para casa e dentro de casa ele entendeu a paz. Foi para o seu ateliê, virou a noite pintando. No dia seguinte, chamou a esposa e o filho
e mostrou a terra. Minha família, a coisa mais bela do mundo. E assim é a nossa família. É a coisa mais bela do mundo. É a escola das nossas almas, que nos foi presenteada por Deus e escolhida por nós, onde temos todas as oportunidades para viver bem, com problemas, sem problemas e apesar dos problemas, com os entes queridos, sem eles e apesar deles. Mas a família sempre será a coisa mais bela do mundo, onde nós cresceremos, nos formaremos e aprenderemos o real sentido da palavra amor, a serenidade da paz e a certeza da fé. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desejo que as vibrações que nos invadam possa ser levada por vocês aqui representando cada lado. E a paz continue conosco. Muito bem. Com essa excelente palestra, nós encerramos a comemoração dos 74 anos de fundação da nossa casa. Queremos agradecer ao Vaguinho por esse seu trabalho, por essa exposição que nos trouxe muitos assuntos para refletirmos. Que Deus te recompense. Agradecemos ao Adriano pelos seus comentários, por nosso Emmanuel, e agradecemos também a todos vocês que estiveram, que estão para comemorar conosco esse evento tão significativo para a nossa casa. Agradecemos também o Todd, que bondosamente veio para filmar, para colocar no Facebook, no YouTube, e vocês poderão, muito obrigado, Todd, e vocês poderão assistir essa palestra e as outras no YouTube, o Evangelho no Ar, Programa Espírita. É só vocês entrarem lá e tem essas palestras. Ok? Então, vamos agora levar a nossa pessoa muito alto, mas antes queremos convidar vocês para os demais trabalhos da nossa casa. Todos os dias nós temos nossas palestras às 19h30. Amanhã vai ser a semeadura e a colheita com a nossa irmã Neide de Fátima. E domingo que vem, nós teremos as nossas palestras domingueiras, normalmente. Todo domingo nós temos. Qual o nome do nosso jornalzinho vai sair na próxima terça-feira. Domingo é quem? Domingo que vem nós temos os nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Um trabalho excelente que o nosso irmão Carlos Coelho, lá de Belo Horizonte, todo primeiro domingo do mês, trazer aqui estudos sobre a reforma íntima através das parábolas. Cada domingo ele comenta uma parábola. Às vezes a parábola do filho pródigo, por exemplo, demorou 4 aulas, 6 horas para estudarmos essa parábola. Nós estamos na parábola do semeador. E o Carlos vem e traz o material, as apostilas que são distribuídas com toda boa vontade, com excelente qualidade. Todos então estão convidados para domingo assistir o nosso irmão Carlos, orador de Belo Horizonte, que se formou aqui na casa. O Carlos saiu daqui, estudou, fez o resto aqui, estudou simplesmente, foi embora para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte ele faz parte de várias casas e faz palestras em todos os lugares e propôs trazer esse trabalho dele aqui, porque nós estamos admirando o trabalho do Carlos. Aqueles que desejarem poderão entrar no nosso site, aeb.org, que tem todo o material
que ele estuda aqui conosco. Ok? Todos estão convidados. E também, no domingo que vem, o primeiro domingo do mês, nós temos sempre o nosso almoço de confraternização. Aqueles que desejarem poderão ver uma excelente refeição, porque as nossas culinaristas são de primeiro nível. E todos que vêm repetem e voltam no mês seguinte. Todos os convites já estão à disposição ali na secretaria. Ok? Agora vamos então levar nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, amoroso mestre e amigo de todos e todas, nós nos agradecemos pelos trabalhos da tarde de hoje, Senhor, pelo aprendizado que obtivemos. E queremos, Senhor, rogar-te que abençoe o nosso expositor, seus familiares, abençoe a todos nós que aqui estamos. Abençoe, Senhor, a nossa casa, o nosso país, bem como possa, Jesus, os teus mensageiros atuarem sobre os nossos dirigentes, os nossos administradores, seja na esfera do executivo, do judiciário e do legislativo, que possam todos eles serem influenciados para o bem, a fim de que resolvam as agruras do nosso povo. Inspire-os, Senhor, auxilia-os e que a tua paz possa estar naqueles corações. Para nós, teus humildes servidores, rogamos, Mestre, assistência amiga, para que possamos, todos nós, desempenharmos os papéis que nos cabem, não só na nossa instituição, mas também nos nossos lares e na sociedade. Assim, Jesus, agradecidos por tudo, agradecemos e te pedimos, Senhor, abençoe esses benfeitores que te representam junto a nós, e a intenção do que enumeramos, nós recordamos a sublime prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com esta oração, encerramos as comemorações de 74 anos de fundação da nossa casa, dizendo: graças a Deus, assim seja.